tudo em... Ah, cara, eu quero mostrar minha camiseta aqui. Sabe o que tá escrito? Sabe o Olha! que está escrito? Está escrito o seguinte, ó. O promotor nunca descansa. É mais ou menos isso. Olha, tá vendo? Nem essa hora, né, amigo? Nem essa hora. Nem essa hora. Bom, gente, vamos lá. Eu quero cumprimentá-los. E eu vou começar essa live. Eu sei que só se tiver um ET aqui, ou alguém que pela primeira vez conseguiu entrar na internet que não os conhece. Mas eu vou pedir para Marinela rapidamente se apresentar. Queria, Marinela, que você se apresentasse junto com o seu livro sobre a lei de licitações e a mesma coisa para o Juliano, que se apresentasse com o seu livro, até para quem nos assiste perceber que os dois que vão debater a medida provisória que prorrogou a concorrência de vigência, digamos assim, ela aconteceu, como já era esperado por alguns, não acreditado por outros. Então, vamos começar. Marinela, manda ver você. Bom, para quem não me conhece ainda, sou Fernanda Marinella, sou professora de Direito Administrativo, tenho publicado meu Manual de Direito Administrativo, né, que trata de todos os assuntos, na verdade, que aparecem no concurso, que são usados no dia a dia na nossa área. Mas, acima de tudo, sou amiga do Rogério e do Juliano, né? Essa parte aqui é boa. Mas, além do Manual de Direito Administrativo, né, que é esse livro aqui, na verdade, e aí nós temos agora o Manual de Licitações e Contratos, que é, na verdade, em parceria com o professor Rogério Sanches, que, na verdade, comunicou aqui, tratou da parte mais importante, né, que é a parte penal do livro. Mas nós temos, então, o Manual de Direito Administrativo, que trata de licitações e contratos, tanto a parte de direito administrativo quanto a parte do direito penal. E estamos aqui hoje, né, para falar de um assunto que a gente já vem debatendo vários dias, né, amigos? Que, na verdade, está na pauta do dia e que me parece que agora teve uma solução aí, um paliativo entre o que se sonhava, o que se desejava e o que é possível realizar. Então, vamos falar um pouquinho aí da Lei 8666 e da sua sobrevida. Legal. O Juliano foi defensor público. Olha só, eu adiantando a apresentação do Juliano, ele foi defensor público um tempo no Rio Grande do Sul. Juliano, só estou falando isso porque esse livro que eu fiz em coautoria com a Marinela, na verdade, é a melhor definição da participação de menor importância. No meu caso, eu sou partícipe de menor importância. Juliano, a palavra está com você. Queria que você se apresentasse, também o seu livro. O Rogério me disse, já que um dia eu fui criminoso, eu trabalhei no crime, não é? Na verdade, um dia eu fui criminoso. E o meu nome é Juliano Heine, no Heine é que nem a cerveja Heineken sem o cair no meio. E sou procurador de Estado do Rio Grande do Sul, eu trabalho com licitações a vida inteira. E em licitações é o que Deus duvida e o diabo tem medo. E toda essa vocação de ter trabalhado com licitações foi o livro mais difícil. Eu levei 10 anos para escrever o curso de Direito Administrativo, 10 anos. Ou seja, assim, ninguém, coisa para louco. O pessoal que escreve livro de direito administrativo, coisa para louco, entendeu? E aí eu escrevi esse livro, o curso de Direito Administrativo, mas o mais difícil realmente foi ter escrito sobre licitações, que aqui, esse livro, a gente procurou dizer como a lei vai ser aplicada. Como ela vai cair o livro. Como ela vai cair o lenço, na verdade. Como ela vai ser aplicada e como ela vai... a gente vai ter que pensar a nova lei de licitações. Então, aqui a gente colocou fluxogramas, mapas, checklist de como a lei pode ser aplicada. E eu acho que essa sobrevida, ela demonstrou 3 coisas para nós. Essa sobrevida da nova lei. Que não é mais do mesmo. Porque se fosse mais do mesmo, se a lei 14133 trouxesse mais do mesmo, a gente ia pegar os modelos de edital, ia trocar o número da lei e acabou. Então, isso é a prova viva. Se teve um clamor tão grande para que se tivesse uma alteração da lei, ou melhor, uma prorrogação da vigência das leis antigas, é porque não é mais do mesmo. E segundo, prova que todo direito administrativo passa por uma licitação. Ou basicamente quase todos. Porque, por exemplo, se a gente quiser fazer qualquer política pública, tem que passar por licitações. Então, é a lei central, a lei que formata a política pública de qualquer órgão. Então, essa prorrogação, essa sobrevida provou, e claro, provou uma coisa talvez negativa. Está todo mundo atrasado, ninguém sabe nada, está faltando tudo, recurso humano, treinamento, enfim. E aí tem que ler o livro da Marinela e do Rogério para a gente começar a compreender bem a lei. Você sabe que a Marinela, quando... E eu falo agora, sem brincadeira, a Marinela foi a grande comandante, é a grande comandante desse livro, porque o direito penal, nesse caso, tem que reconhecer que a sua
A atuação é subsidiária. O livro ele tem uma coluna que sustenta todo o livro, que é, obviamente, direito administrativo. Eu lembro que a Marinela me ligou e falou: amiga, eu estou fazendo um quadro comparativo. E eu imaginei, Juliano, que ela estivesse fazendo um quadro, sei lá, de 2 colunas e meia página. Rapaz, o quadro que ela fez daria um livro. Ela fez o quadro e falei: ô Marinela, e quando que você vai fazer o quadro do quadro? Precisamos de uma sinopse do quadro, porque ela fez um quadro comparando com leis esparsas e tal. Bom, mas vamos lá para o assunto. Marinela e Juliano. Na primeira live que nós fizemos, foi segunda-feira passada, eu dei um pitaco em direito penal. Hoje, esse pitaco ele se resume em dizer o seguinte: os crimes são norma penal em branco, como norma penal em branco são complementados pelas leis 8666 ou 14.133, dependendo da lei que regulou o processo. Então, até dezembro, você vai ter que analisar qual das 2 leis acabou regulando o processo. É essa lei que vai nortear e complementar os crimes eventualmente ocorridos, seja na licitação, seja num contrato direto. Pronto. No que diz respeito ao direito penal, eu não tenho muito mais o que acrescentar do que eu falei na segunda-feira passada. Vocês são os grandes professores de hoje. Aí eu vou fazer uma pergunta. Marinela e Juliano, independentemente da expectativa de prorrogar ou não prorrogar, por que prorrogou até dezembro? E quando eu digo prorrogou até dezembro, o que tem que acontecer até dezembro para que seja possível se cogitar da 8666? Eu estou vendo já uma divergência na internet. Começo com a Marinela, depois com o Juliano. Bom, vamos primeiro, então, analisar por que essa prorrogação aconteceu, qual era a expectativa, o que justificou, na verdade, essa tomada de decisão. E aqui já estão perguntando se vai ter ADI em face da Lei 8666, né? Bom, na verdade, não seria em face da 8666, seria em face da medida provisória 1167, que foi publicada, então, no dia 31, né? E aí, qual é a questão que nós temos que entender? O Juliano foi muito feliz quando ele diz assim, olha, algo mudou. Se nada tivesse mudado, não teria esse pavor, esse desespero e essa dificuldade na implementação da lei. Então, eu venho dizendo desde quando a lei foi publicada que, na verdade... aproveitando, Rogério, antes disso, vamos pedir aos nossos alunos que estão aqui conosco, né, para convidar os amigos para vir para cá, ainda dá tempo, né? Então, nós esquecemos de pedir, convidem os amigos para que venham. Nós estamos começando agora a medida provisória, né? Ainda dá tempo. Na verdade, então, a prorrogação aconteceu. Convidem os prefeitos. Não é, Juliano? Isso! Chefe de comissão de licitação, né? Sabe por quê? Marinela e Juliano, quando eu estudava, tinha a turma, eu não vou dizer se eu pertencia a essa turma ou não, tinha a turma do deixa para depois. E eu acho que essa galera é da turma do deixa para depois, porque um mês antes de esgotar a vigência da Lei 8666, eles falaram, não, vamos prorrogar. Ou seja, 2 anos não foram suficientes para que eles se adequassem. Juliana, essa galera não ia passar em concurso, ainda bem que é eleita, né? Vamos. Ia ser aquele pessoal assim, eu só no resumo, né, Juliano? Só no resumo. E, quando abrir o edital, eu vou dar uma olhadinha. Vamos lá, Marinela. E na verdade, então... Não, e não passa no concurso porque não faz o curso do Rogério. Por isso tu vai começar hoje a fazer o curso do Rogério para quando abrir o edital. E tem que correr. Bom, então, na verdade, o primeiro registro que nós temos que fazer, amigos, é que, de fato, as mudanças aconteceram. É de verdade, a Lei 14.133 não é o ideal, quer dizer, não atingiu tudo que a gente sonhava, ela poderia ser melhor, e o ordenamento é sempre assim, né? Uma obra em construção, então sempre poderia ser melhor. Então, de verdade, o que nós temos que entender é que nós tivemos mudanças importantes. E essas mudanças passam especialmente, eu dizia isso na aula passada, no nosso encontro passado, na nossa live passada, né? Passam por investimentos que a administração precisava ter feito nesses 2 anos.
e não fez. Então, a primeira questão que nós temos que entender é a norma precisa de regulamentações que muitos entes públicos não regulamentaram. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que a norma precisa de investimentos em estruturas. Então, eu preciso criar segregação de função, eu tenho que capacitar os servidores, eu tenho que designar quais são os servidores que vão desenvolver a atividade. Então, eu preciso criar estruturas que demandam investimentos. E a terceira situação é, eu preciso capacitar os personagens, eu preciso capacitar os atores que vão realizar a licitação. Então, nesses 2 anos, isso de fato não foi feito. E a gente vinha avisando. Minha gente, cadê investimento? E qual é a preocupação? Nesse início de ano, a administração pública não tem recurso e ela não consegue fazer os investimentos que ela deveria ter feito nesses 2 anos. Porque, de fato, os 2 primeiros meses da gestão pública é de miséria, né? Então, são períodos de dificuldade na gestão pública por causa da disponibilidade orçamentária. Então, naturalmente, esse período seria difícil realizá-lo. E, para completar esse desenho, há um período de mudança de gestão pública. Então, muitos governadores, muitos entes tiveram mudança na gestão pública. Então, se no âmbito estadual muitos governadores foram eleitos, assumiram seus mandatos agora e não conseguiram fazer um planejamento em tempo hábil de realizar a nova lei de licitações. E vocês poderiam dizer assim, mas Fernanda, não tem problema, faz com a lei nova. Ok, se ele não capacitou ainda, se a gestão pública não regulamentou ainda, não investiu nas estruturas, como que ele vai fazer com a lei nova? Ah, então corra a escolha velha. Ele teria que fazer seus editais até o dia 31 de março. Se ele não sabe nem o que ele vai precisar de canetas, como que ele vai fazer edital? Então, na verdade, temos sim o deixa disso. Temos aqueles que não capacitaram, que não investiram, que não prepararam a gestão pública para fazer. E nós temos aqueles gestores que estão chegando agora e que, portanto, não podem ser responsabilizados pelos gestores anteriores que não fizeram. Aqui tem um princípio do direito administrativo que tem que ser lembrado, que é a indisponibilidade do interesse público, né? O gestor público não poderia ter jogado fora o dever de fazer. Sem dúvida alguma, ele deveria ter feito. E muitos gestores não o fizeram. Então, quem assume agora não pode ser responsabilizado pelo que o passado não fez. E é por isso a necessidade. Mas eu tenho muita preocupação, claro, com a prorrogação, que seria uma sobrevida para 8666, um risco dessa lei não morrer nunca, né? E continuar assombrando, assim, os gestores públicos. Mas acho que essa sobrevida que foi dada é uma sobrevida necessária. Eu vinha já dizendo isso, eu dizia isso na semana passada. Acho que ela teria que acontecer mesmo. E acho que ela aconteceu num bom termo, fechando o exercício financeiro de 2023. Então, ela estabeleceu um período, um deadline, um limite, que é o exercício financeiro de 2023. Penso que o gestor, o legislador, ele deveria ter feito já, antes mesmo, já tinha projeto de lei tramitando, mas não foi feito. Eu defendia já a necessidade dessa prorrogação, pelo contexto, na verdade, de responsabilidade, é verdade, dos nossos gestores públicos. Mas penso que a administração pública, o Juliano foi muito feliz quando disse, toda política pública passa por licitações e contratos. Então, como que nós íamos tocar a política pública sem saber fazer licitações e contratos? A administração pública ia parar? Era apagão das canetas, né? Isso também não poderia acontecer. Não significa dizer que a gente não deva apurar responsabilidades, não deva cobrar dos gestores públicos o que deveria ter sido feito. Acho que era isso para começar a nossa conversa de hoje, né? Legal. Vou passar a palavra para o Juliano e cutucando o Juliano o seguinte. Eu acho que esse discurso da Marinella é muito legal. Ela já fez esse discurso na segunda-feira e é muito sedutor. Você entende por que existiu essa pressão. Mas essa pressão, pelo menos de acordo com a mídia, ela veio dos prefeitos. E os prefeitos tomaram posse em 2020. Então, você imaginaria que os prefeitos não reclamariam da vigência plena da 14.133. E falando dos governadores, quando você pensa nos governadores, em princípio, você tem um corpo imutável da administração pública. Você tem, independentemente do governador do Rio Grande do Sul ser A ou B, ele tem como procurador do Estado o Juliano Heimann. O Juliano Heimann que já está ciente e consciente escreve sobre a lei. Então, ele tem um amparo ali de uma galera que já deveria falar, governador, fica tranquilo,
Você tem um corpo aqui que vai te auxiliar a aplicar. E essa pressão veio dos prefeitos e não houve qualquer resistência. Juliano, suas considerações, então, quanto à prorrogação. Eu concordo em tudo que a Manela falou, eu acho que é esse o ponto. E eu agregaria duas situações, eu acho, principalmente para quem está assistindo a fazer concurso. Em primeiro lugar, eu ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte: prorrogaram a vigência da Lei 14.133. Isso não é verdadeiro. A Lei 14.133 está vigente. Você já pode fazer licitação pela Lei 14.133. Ou seja, não é isso. Tanto é que a parte criminal está vigente desde 2021. Então, a lei está vigente. O que se prorrogou foi a vigência, que ia acabar em 1º de abril, das leis antigas, e se prorrogou a vigência das leis antigas. Só que com um detalhe, é muito interessante. Você somente pode dar sobrevida à lei antiga se você ou publicar um edital ou der um despacho até 29 de dezembro de 2023. Então, você precisa de um ato administrativo para dar sobrevida às leis antigas, a lei do pregão, a lei do 666. Então, quem vai estudar para concurso, talvez os editais que vão ser publicados nesse ano, eles deverão indicar as duas leis ainda. E aí, Rogério, uma correção. É pior ainda. A norma penal em branco poderá valer até 2000, vou fazer o cálculo, 23 mais 5, 2028. Porque eu poderia ter um edital, poderia ter um edital de serviço contínuo, artigo 57 da lei antiga, publicado em 29 de dezembro, pela lei 866. Aí eu vou terminar a licitação, vamos lá, em junho de 2024, para colocar mais 5 anos, prorrogado por, 29, prorrogado por mais 12, excepcionalmente, pela lei antiga. Então, veja, a besta, a lei 866, a lei do Satanás, é difícil de morrer. Ela pode ficar por mais 6 anos vigente e normatizando, se tiver um sobrepreço, superfaturamento, enfim, durante esse contrato pela lei 866, eu tenho, então, essa prorrogação dos crimes. E aí, qual foi a grande expectativa que se tinha? Então, a Advocacia Geral da União capitaneou uma interpretação que foi uma interpretação assim, salva todo mundo, sabe assim, aquela assim, varinha de condão. Olha, se você disser que você quer fazer a lei de licitação, uma licitação, dê um despacho antes de 1º de abril que você vai poder publicar o edital depois. Aí tinha um anexo lá com as datas. Obviamente, esse decreto vai ter que ser revogado, ele vai ter que ser adaptado para os novos prazos, e a decisão do TCU 507 de 2023, a 507 de 2023, também terá que ser refeita, enfim, vamos ver como é que o TCU vai se comportar. Mas ela, com certeza, vai ter que ser produzida uma outra decisão. E os decretos de transição de todos os municípios e estados também vão ter que se adaptar a essa medida provisória, tendo em vista que é a lei geral. Qual é a grande situação? Você que está assistindo agora, você que é gestor, você que está aumentando a gota do Rivotril porque está desesperado, você deve, essencialmente, pensar o seguinte: tem que começar já a implementar a lei. Porque, vamos lá, às vezes o gestor quer coisa de um dia para o outro. Lá, 13 de janeiro, ele quer comprar caneta para o dia 5. Veja, você já tem que ter um monte de coisa implementada. São 54 artigos para regulamentar. Eu vou repetir: 49 a 54 artigos para regulamentar. Você tem que fazer gestão por competência. Quem é que vai ser a pessoa que vai ser treinada e designada para ser agente de contratação da comissão de licitações? Qual é a estrutura organizacional e de sistema que você já montou? Por exemplo, as licitações praticamente vão ser só por pregão por eletrônico, na maioria por pregão. Então, é tudo quase eletrônico. Juliana, mas eu adoro uma licitação presencial, porque daí eu olho no olho, eu consigo ver se a pessoa está mentindo. Acabou isso. Vai ser por pixel todas as licitações. Então, a maioria vai ser eletrônico. Você tem que estar preparado, você tem que ter um sistema. E aí, a gente, como o Rogério disse, 30% só dos municípios tem revistaria. A maioria dos municípios, vamos pensar assim, o Rio Grande do Sul tem os menores municípios do país. Tiradentes do Sul, Boa Vista do Sul, Coronel Pilar, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes. Você tem um contador lá, um advogado que vai uma vez por semana, muitas vezes. Dinheiro não tem. E aí você vai falar em plano de compras anual, você tem que falar em estudo técnico preliminar, você tem que falar em casar esse plano de compras anual com sua lei orçamentária. Porque vamos lá, assim, ó, aqui a gente é tudo sincero, transparente. Como é que as pessoas planejam, os gestores planejam? É pela LOA, pela lei orçamentária anual. As pessoas começavam sempre a planejar pela LOA. Faz lá um orçamento e vai ajeitando no meio do caminho. Isso não pode mais. Vai ter que ter um plano de compras, tem que ter planejamento, segregação de funções. Ou seja, quem faz a fase preliminar não toca a licitação e também não fiscaliza o contrato. E tem servidor para tudo isso? Tem. Não tem. Eu me lembro que eu dava um curso agora por um conselho regional em São Paulo e eles me disseram o seguinte: eu não tenho gente, veja, conselho regional, eu não tenho gente para dividir em 3 partes no mínimo.
quem faz a fase preliminar, ou seja, monta o certame, quem toca o certame como agente de contratação, pregoeiro, leiloeiro, enfim, e quem fiscaliza o contrato. Então, veja, é desesperador, claro que é, pela ausência de recursos humanos, porque, de novo, nós cometemos o mesmo erro. Pensar uma lei, é tipo banco de ônibus. Eu andei muito de ônibus na minha vida, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, e banco de ônibus é o seguinte, é o alto, magro, o gordo, o alto, baixo, ninguém se adapta ao banco de ônibus. Não é? O banco de ônibus é sempre ruim para todo mundo. Então, é uma lei que foi feita, talvez, pensando na União, mas muito custosa e complexa para municípios e estados. Então, sim, o reclame veio, e só um detalhe, Marinela, Rogério, ano que vem é eleição municipal, começa as travas eleitorais, começa todo mundo a pensar em campanha. Então, os municípios que foram os maiores, vamos dizer assim, interessados na prorrogação da lei, estarão em campanha, o que torna o drama a ser muito maior. E aí, eu só vou terminar para concluir mesmo. Nós temos um trauma, que é a lei dos resíduos sólidos. A lei dos resíduos sólidos era para entrar em vigor, não podia mais ter lixão, aí prorrogaram. E isso é um trauma no Brasil, que ninguém quer mais isso. Isso circula em Brasília. Todo mundo fala assim, não, mas não vai ser uma lei dos resíduos sólidos. Não vai ser mais as leis do lixão, que a gente vai sempre prorrogando. E isso aconteceu muito claramente na lei do saneamento, né? Que a meta de universalização vai ser 2033, artigo 11b da lei 14.026, e todo mundo acha que vai chegar lá e vão prorrogar. E assim, vai. Sério, só para complementar um pouquinho do que, assim, um pouquinho mais do que o Juliano falou, a questão da lei de 8666 ter essa sobrevida por muitos anos, disciplinando os contratos, o que nós temos que explicar, todos que nos acompanham, é que a lei escolhida ao tempo da celebração do contrato, ela vai ser aplicada até o final do contrato. Então, como a nossa lei 8666 estabelece alguns contratos com prazos maiores, então, por exemplo, o que tem como objeto, né, a prestação de serviço que o próprio Juliano citou aqui, a lei 8666 vai ser aplicada por todos esses anos durante a execução do contrato. Então, os crimes praticados nesse período vão ter com base a 8666 não só até 29 de dezembro de 23, mas durante toda a execução daquele contrato. Então, na verdade, nós temos uma sobrevida que já estava prevista. Isso não é novidade, isso não veio com a medida provisória. Só que a questão é a lei escolhida ao tempo da celebração do contrato. E essa é a lei que vai ficar até o final desse contrato. Apesar de eu ter dúvidas de que isso vai ser verdadeiro quando passar a revogação. Então, quando a revogação do 8666 realmente acontecer, Juliana, eu tenho dúvida se a gente vai ficar amarrado em todas essas normas. E tem uma outra questão. Oi, Juliana. Não, e eles vão chegar ali em 31 de dezembro, 29 de dezembro, o que a gente precisa contratar aqui no próximo ano? Abre um monte de contrato aqui. E vão abrir um monte de contrato que já pela lei velha. Sabe como é que vai acontecer? Mas não deu tempo de fazer todos os processos, né? A verdade é essa. Uma outra questão que eu acho que vale lembrar aqui, Juliano, é que quando, apesar da portaria da Secretaria Nacional de Gestão e Inovação, né, da SEGES, que disciplinava até 31 de março, os processos abertos até 31 de março, que inclusive é a tese que a gente defende no nosso manual, que o processo estando aberto não precisava nem da publicação digital, bastava o processo aberto, que não foi o que prevaleceu na medida provisória, né? A medida provisória, ela fixa 29 de dezembro, mas o processo tem que ter edital publicado até essa data, né? Então, o edital aí publicado até essa data tem que ter essa regulamentação. Uma questão interessante é que quando a gente falava da Secretaria de Gestão e Inovação, era uma norma para o âmbito federal. Assim como a orientação do Tribunal de Contas da União, ela era aplicada muito mais para o âmbito federal. O que aconteceu? No âmbito dos estados, amigos, teve Tribunal de Justiça que regulamentou, tem órgãos diversos que saíram disciplinando atos diversos. Então, tinha norma para todo gosto já Brasil afora. Então, a necessidade da edição da medida provisória também veio como padronização. Senão, isso ia virar uma loucura, cada órgão fazendo do jeito que bem entendia. Então, na verdade, como a secretaria é um órgão do governo federal, ela regulamentava para o governo federal. No âmbito dos estados e municípios, cada um estava dando o salto que se puder. Sabe como é? Cada um saiu disciplinando. Então, a medida provisória também foi necessária em termos de padronização. E no âmbito municipal, Rogério, por que a pressão veio tanto daí? Eu acho que temos que registrar, e o Juliano colocou. A gente não tem município com estrutura pronta no Brasil todo. Pelo contrário, falta servidor nos municípios pequenos que saibam fazer a licitação como está hoje. Por quê?
A nova lei, ela traz, para quem ainda não estudou a nova lei, a segregação de função, o que estabelece um revezamento. Então, o Juliano colocou muito bem. Então, não basta uma comissão de licitação para fazer tudo. Não serve. Eu tenho que ter o revezamento, portanto, eu tenho que ter servidor preparado para cada etapa. E ele não pode ser o mesmo que vai do começo até o final. Então, na verdade, a gente tem que ter uma capacitação e os municípios não têm, muitas vezes, um quadro suficiente para fazê-lo. Então, eles vão ter que fazer investimento, vão ter que fazer concurso, vão ter que preparar servidores para fazê-lo. Então, esse é o ponto do investimento que tem que acontecer agora. E aí, Rogério, vem algumas ponderações já da medida provisória que eu acho que vale, acho que era isso que você ia tocar, mas vai lá. Rapidamente, você traz uma justificativa para a medida provisória que eu achei muito interessante. Essa ideia de uniformizar entendimentos para não virar uma loucura com cada estado regulamentando da sua maneira, etc. Tudo bem. Agora, eu pergunto o seguinte. Nós analisamos no Brasil, isso já vem há muito tempo, a medida provisória. O artigo 62 da Constituição diz, em caso de relevância e urgência, tem gente que nem sabe que o artigo 62 diz, em caso de relevância e urgência, porque a medida provisória não obedece isso. Se nós tivéssemos que efetivamente trabalhar com medida provisória somente em caso de relevância e urgência, se isso fosse respeitado, essa medida provisória seria declarada inconstitucional. Qual é a relevância? Qual é a urgência? No sentido do artigo 62 da nossa Bíblia Política. E aí eu te faço uma outra provocação, Marinella, e a mesma provocação para o Juliano. Tudo bem, prorrogou até dia 29 de dezembro. Esses municípios que não têm a estrutura delineada pelo Juliano, em 7 meses vão ter? Sem dúvida alguma, Rogério, aí sim a pergunta, né, se caberia a ADI em face da 8666 que recebemos aqui no nosso bate-papo aqui da live, né? A discussão em ADI seria no que tange aos requisitos do 62, porque de fato não há essa relevância e urgência que não é criada pelo próprio gestor público, né? Porque se você perguntar, Fernanda, tem uma urgência? Tem a urgência porque 31 de março estava aí e ia acontecer. Mas essa urgência é do 62? Óbvio que não. Essa é uma urgência criada pela inércia do gestor público, né? Ele não fez e ele criou urgência. Nós, no direito administrativo, já ouvimos falar isso há muitos anos, né? Que é a tal inércia criada pelo gestor público que gera improbidade, que gera um monte de coisa. Por isso que eu disse na minha fala, nós podemos apurar responsabilidades. Então, que a gente venha com a apuração das responsabilidades, se é que isso é possível. Mas, sem dúvida alguma, nós não temos os requisitos do 62, e aí poderíamos ter, sim, uma discussão em sede de ação direta de inconstitucionalidade pela falta dos requisitos. Mas, como o Rogério bem colocou, hoje já estão tão toleráveis e flexíveis esses requisitos que eu não acho que uma ação direta de inconstitucionalidade suspenderia a aplicação da medida provisória nesse contexto que nós temos hoje, tá? Então, essa é a questão. Penso que no que tange aos requisitos, de fato, eles não estão presentes, porque nós temos uma inércia criada pelo gestor público. No que tange a estrutura dos municípios, Rogério, eu penso que nós não teremos o 100%, mas nós teremos aí, pelo menos, a regulamentação pelo âmbito municipal e aquele último salvo-conduto para capacitação, né? Então, vamos dizer assim, a última chance, né? Ou você capacita ou você capacita. Então, eu penso que nós teremos a última chance aí de capacitação. Não acho que nós teremos 100%, não. Mas eu acho que nós teremos aí uma condição melhor do que a que nós temos hoje. Por que, Fernanda, vai ficar melhor? Você teve 2 anos e não ficou melhor? Porque ninguém acreditava que ia chegar, né? O povo achava que não ia chegar, mas chegou, né? Assim como a lei de licitação saiu e ninguém achava que ela ia sair um dia, né? E ela saiu. Então, eu acho que é aquela última alerta, né, que a gente precisa dos nossos gestores públicos, que é o 29 de dezembro. E é interessante observar que o 29 de dezembro, a medida provisória já diz 29 para evitar as discussões do feriado, né? Para evitar as discussões de ponto facultativo, para evitar as discussões do sábado e domingo que a gente tinha agora, né? O 31 de março tinha exatamente essas discussões. E a aplicação da regra nova de forma única seria na segunda-feira, dia 3, né? Hoje, dia 3. Então, tinha essa discussão aí. Por isso, eles já colocaram o 29 e a revogação absoluta no 30 de dezembro. E aí não tem mais dúvida com relação a essas discussões. Lembrando que agora o edital tem que estar publicado até 29 de dezembro, para ter a chance de utilizar a regra velha.
com escolha expressa do administrador público pela regra velha. Então, eu tenho que ter a publicação do edital e a escolha expressa do gestor público na escolha da regra velha, né? Então, é interessante observar esses dois cuidados que a medida provisória teve na sua definição. Eu lembro que, quando eu escrevi o livro, eu fiquei... E aí veio a interpretação da AGU, vieram várias normas de transição dos estados, eu pensei, fiquei sozinho nessa. Porque eu sempre defendi no artigo, comentando 191 e 193, que são os dois dispositivos que falam da transição, que o que valia era a publicação do edital. E eu sempre dizia, gente, o que vale é a publicação do edital parametrizando conforme a lei antiga, ou seja, lá na lei 866, fui lá pesquisar, o que valeu lá, a interpretação também foi a publicação do edital. Publicou o edital, vale a lei antiga, não publicou, vale a lei nova. E agora, enfim, acho que essa medida provisória deu uma sobrevida ao livro e ao livro de todo mundo, não é? Porque ficou a interpretação antiga e como vale a publicação do edital, eu não vou precisar fazer uma nova edição, enfim, refazer isso nesse ponto. Então, que vale a publicação do edital. O segundo ponto mas afinal de contas, o que eu devo fazer agora nesse meu município que não tem condições? Ou seja, isso aí me lembra os pareceres que às vezes vêm para eu ministrar, que é o seguinte, para exarar, que é o seguinte. Vai lá, o departamento de estrada de rodagem passa 5 anos sem fazer manutenção, tinha que fazer no 5º ano, 7º ano a estrada está uma escola de samba, o carro cheio de buraco, aí vem a emergência, tem que contratar por dispensa de licitação, vai capotar, vai morrer. Mas isso é uma emergência fabricada. Isso é uma inércia fabricada, como disse a Marinella. Ou seja, é uma emergência que, efetivamente, por conta da inércia, se criou uma situação de urgência. Então, poderia ter uma ADI, não vai faltar, talvez, um partido político, sempre tem um partido político, não vou dizer qual, que provoca ADI, né? Tem um campeão de ADI, não é? Vai que ele propõe uma ADI, toca mais uma aí, que não tem, vai ser uma inconstitucionalidade formal. Dificilmente acredito que, na prática, o STF dê a cautelar, ele não vai ter esse clamor social, e até julgar a ADI, já chegamos em dezembro, então isso é questão dada, a medida provisória é questão dada. Salvo se, e acho muito difícil, o Congresso não votar a ADI. Aí vai ser um problema. Mas eu acredito que... Mas a gente nunca sabe como é que são as forças ocultas do Congresso. Como dizia o Vitor Nunes Leal, lá nos anos 50, todo ato legislativo que vai para o Congresso é uma dinamite. Nunca se sabe aonde vão chegar os efeitos e o que sairá de lá. Não é? Então, vai que tem as forças ocultas. E aí, obviamente, esse município vai fazer o que dá, esse município pequeno. Uma das coisas que, ao menos aqui, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul fecha os olhos e corretamente, assim, formalmente ele deveria exigir o seguinte: o contador da Câmara de Vereadores não pode ser o contador do Executivo. Só que vamos pensar um município pequeno, ele não tem condições de ter um segundo contador. Então o contador do Executivo faz a contabilidade da Câmara. O certo não deveria. Mas, veja, eu vou ter que ter um gasto de ter um concursado, que é um serviço permanente, eu não posso contratar por temporário ou por licitação. Então eu teria que ter um cargo de contador da Câmara. Isso não faz o menor sentido. Então, nesse ponto, vai me lembrar esse corre-corre. Como uma vez eu estava trabalhando no município e eu trabalhava junto com o André. O André era um cidadão que ele nunca falava nada. Ele dizia: oi, André, tudo bem? Oi, André, tá tudo certo? Aí uma vez eu pedi as horas para o André, ele me entregou o relógio. Não é? Aí um dia chegou o secretário de planejamento: André, eu tenho uma coisa boa para ti. Rogério, Marinel, você sabe, né? No serviço público, quando diz que é uma coisa boa, não é. É mentira. Né? Quando diz vem uma coisa boa para não é. Né? E aí diz: André, você vai ser da comissão de licitação. E o André olhou para ele e disse assim: mas o que eu fiz? Eu sou uma pessoa boa. Por que eu vou lá na comissão de licitação? Claro, a comissão de licitação sempre foi uma pena. Ninguém era treinado, era um baita risco. Ou seja, era algo que ninguém queria ir. Então, a gente vai ter que começar... Temos agora 6 meses para treinar as pessoas. Que essa sempre foi o gargalo das pesquisas científicas sérias, do BID, o FMI apontavam isso. Olha, as pessoas que estão ali não são pessoas treinadas. Você tem que treinar. E você vai ter que ser treinado permanentemente. E, inclusive, o Tribunal de Contas tem o ônus de dar cursos às pessoas. Se não me engano, 172. Também se eu chutar o artigo, não importa, ninguém vai conferir. Então, não é lá o 172 alguma coisa, não é, tem que treinar as pessoas. Então, veja, eu tenho aqui um grande desafio e os municípios pequenos talvez farão o que dá, ainda que eu tenha, em alguns pontos, uma sobrevida até 2040. Há uma transição, em alguns pontos, uma sobrevida. Então, eu acho que, nesse ponto, a medida provisória ela veio bem, ela poderia, talvez causou uma insegurança jurídica, causou, mas ela evitou o caos de parar realmente os municípios que não teriam como fazer as compras públicas mais basilares, como medicamento, merenda escolar, pela lei antiga. Agora, gente, deu a sobrevida. Vamos lá, né?
Vamos fazer acontecer e vamos fazer esse país acontecer. É a melhor lei? Não. Mas com certeza ela é melhor do que a que estava, e com certeza a lei não vai mudar mudar a vida das pessoas. A lei é uma tentativa frágil de estabelecer decência. Essa é a bem da verdade. Agora, para você que está fazendo concurso, essa é a oportunidade. Porque o que vai cair? Aliás, as maiores questões que estão caindo no concurso é improbidade e a lei 14.133. Então, o maior número de questões é ler a lei. Ah, professor, é chato ler a lei. Gente, quem quer fazer o concurso tem que ler a lei. Imagina se o Rogério chega lá no psicotécnico da promotoria, lá quando ele chegou, e a psicóloga, a psiquiatra chega para ele. O senhor se vê como promotor? E o Rogério diz assim, meu sonho é ser promotor, só não me bota para fazer júri. Não tem sentido. Então, se você quer fazer concurso, tem que ler a lei. E é o que vai cair, é o texto da lei. Então, vamos lá, vamos estudar e vai dar certo. Eu vou pedir, até por conta do... Eu tenho um compromisso 19h45, eu tinha avisado a Marinela. Então, eu vou passar a palavra para a Marinela, já para as considerações finais, depois para o Juliano. E se você puder, Marinela, se você puder, Juliano, não sei se de repente, o que eu vou provocar aqui é impertinente, mas qual parte da Lei 14.133 você acha que mais assusta? Qual parte você acha que parece mais difícil de ser implementada para que o gestor público brigue pela prorrogação da 8666? Se é uma lei melhor, por que eles estão querendo essa prorrogação? Qual o obstáculo da Lei 14.133? Para leigo mesmo, olha, eu acho que é o capítulo tal. Eu vou passar a palavra, Rogério, ao Juliano, que é o nosso convidado desse projeto da Live de Licitações hoje, para ele fazer o encerramento, e aí eu termino com você aqui. Juliano, com você. Maravilha. Obrigado. Eu estava num grupo de pregoeiros do WhatsApp, e aí quando entrou em vigor a lei, lá em 2021, tinha um cidadão... Porque a lei entrou em 1º de abril, 2 foi feriado, era uma sexta-feira santa, e aí entrou dia 4. Aí um cidadão disse assim, mas então dia 4 os prefeitos já vão poder utilizar os limites de dispensa do artigo 74, incisos 1 e 2? Aí digo eu no WhatsApp, pode, mas vai vir a tralha. E aí ele me olhou assim, qual tralha? Aí digo eu no WhatsApp, lê o artigo 18. E aí ele me olha, tô fora. Quando você lê o artigo 18, combinado com o 12, realmente esse é o maior desafio. Na verdade, o maior desafio da lei é, a fase preliminar, e com ela, antes disso, vem todas as estruturas que se tem que ter para se ter as licitações. A maior dificuldade é repensar, montar essas estruturas, e a partir do artigo 18, a gente começa a ver que mudou a cultura, mudou a forma da gente fazer licitação. Ou seja, a licitação hoje é para o resultado. Esse fetiche, eu dava uma palestra hoje de manhã, eu disse, esse fetiche do menor preço tem que acabar na cabeça do auditor, tem que acabar na cabeça das pessoas. Essa história do fetiche do menor preço tem que acabar. E eu vou dar um exemplo muito claro para encerrar mesmo. Eu tenho uma impressora que custa R$900, cujo cartucho custa R$150. Eu tenho uma impressora, o valor dela é 900, cada cartucho custa 150. E eu tenho uma impressora que custa 1.050 e cada cartucho custa R$60. Numa licitação menor preço, eu compraria a impressora de R$900 com cartucho muito mais caro. Quando que, se eu começo a pensar nos custos de depósito, nos custos de operação, nos custos ambientais, eu vou ter que começar a pensar diferente. E para isso que serve o ETP. O ETP o Estudo Técnico não é um monstro. É a forma de proteger o gestor, de dar caminhos para a gente comprar produtos ambientalmente corretos, produtos com menor gasto. Ou seja, eu acho que o maior desafio, Rogério, é a mudança de cultura. É ver a lei nova com os olhos do novo. O Rogério entrou e disse assim, tá me vendo bem, Juliano? Se vendo, não, né? Ouvindo sim, porque eu sou míope. Então, a gente tem que olhar não com esses meus olhos de míope para essa nova lei. E eu queria dizer que, para mim, é uma honra enorme. Eu palpito meu coração quando eu estou com o Rogério e a Marinela, e eu dividi a palestra com a Marinela lá no IBDA, e, cara, foi uma honra muito grande. Eu ia dizer do caralho, mas não pode dizer esse palavrão aqui na live. Então, foi muito legal. E eu adoro vir aqui às lives do Rogério, né? E eu sou entrão mesmo, eu vou entrando, se me convida, eu vou entrando. Obrigado. Lembrando que o Juliano, mostra o teu livro outra vez, até para a gente alertar a todos que estão assistindo que esse livro, a exemplo do livro da Marinela, que ela já vai mostrar, tem um cupom de desconto. Esse cupom está fixado aqui na live, Licitações 2023, tudo com letras maiúsculas, Licitações 2023, válido até 5 de abril. Tá bom? Então, oi. Rogério, está entre os 300 livros mais vendidos do bairro Maitá, aqui de Porto Alegre, viu? Show de bola.
Show de bola. Ele fala, Marinela, mas está realmente entre um dos livros mais vendidos, sem dúvida alguma. E não é só desse bairro, não. Marinela, a palavra é com você. Bom, então fica aqui o livro para o cupom de desconto, né? O mesmo Na verdade, aí, ó, cupom. licitações. É o mesmo cupom. Isso. Licitações 2023 e corra, porque até o dia 5/4, tá certo? Bom, e o livro está atualizado com licitações e vai cair o ano todo, todas as leis. Então, para quem está aí perguntando, né, professora, vão cair todas as leis daqui até o final do ano? Vai cair 8.666, vai cair 10.520 e vai cair 14.133. E acho que o Juliano foi muito feliz quando diz há uma mudança cultural que é necessária com relação a essa nova lei. E é essa mudança cultural que me fez pensar que o procedimento licitatório começa quando ele é instaurado. E essa instauração, essa fase preparatória do procedimento licitatório mudou muito. Então, na verdade, esse cuidado com a fase preparatória, com o termo de referência, com toda essa construção do processo licitatório, é o que mudou bastante. Por isso, o nosso marco era a instauração do processo, por isso que o marco era, na verdade, a declaração da necessidade e assim por diante. Então, na verdade, eu acho que é uma mudança, sim, que é necessária a partir da fase preparatória. Penso que um marco importante também é a publicação, a publicidade do nosso procedimento licitatório através do Portal Nacional de Contratações. Então, o Portal Nacional é para os prefeitos, é para o âmbito municipal um grande investimento que eles vão ter que correr atrás. Então, eles não têm realmente uma alimentação e uma estrutura de tecnologia para fazer essa alimentação, então eles vão precisar realmente buscar esses investimentos. E no mais, acho que o desafio é a capacitação, é se preparar com todos esses meandros, com todos esses detalhes que a lei estabelece. Então, se a gente puder alertar, é tempo de correr atrás dessa capacitação, há tempo, dá para fazer, mas você precisa começar ontem. Não dá para esperar que o agente público vai aprender do dia para a noite. Então, é momento de começar a fazer aos poucos, faz um na 14.133, segue o resto para 8.666, vai migrando, porque o que nós podemos é misturar, fazendo um de um jeito, um de outro. Porque eu não posso usar as duas leis no mesmo procedimento, mas eu posso usar para procedimentos diferentes. Então, é hora do gestor público começar a fazer essa migração para não precisar ser uma virada de chave muito abrupta. Então, acho que é importante que ele comece já a fazer isso. E aproveitando, Rogério, essa semana eu falava, inclusive, lá nos nossos temas fundamentais, para quem não conhece ainda, é o nosso curso com aulas ao vivo, né? O Temas Fundamentais de Direito, que nós estamos lá com esse projeto pela Jusaulas, pelo RSC Online. Então, nesse projeto eu dizia exatamente essa semana, olha, ainda há tempo, dá para correr atrás, porque dá para aplicar as duas leis e fazendo uma atualização de forma vagarosa, de forma lenta. E na nossa aula dessa semana eu dizia exatamente isso aos nossos alunos. Mas não dá para abandonar ainda o barco da legislação velha, tem que seguir com as duas e tem que continuar estudando. E aproveitamos para convidar os nossos alunos para conhecer o nosso curso, né? Tem grandes novidades aí também nesse nosso projeto de aulas ao vivo. Mas, amigo, queria agradecer a presença de todos, a participação de todos. Juliano, obrigada por ter topado o nosso convite, né, de vir participar da nossa live. Esse é um projeto que a gente começou a falar de licitações já há algum tempo e a gente vem tratando sobre isso. Então, obrigada por ter topado. Queria agradecer muito a editora, especialmente aqui agradecer ao Felipe, né, que acreditou e correu atrás e fez. Agradecer a Raíssa, nossa equipe que produziu as nossas artes correndo aí, e agradecer a todos que estão aqui conosco hoje. Então, muito obrigada pela presença e pela participação da nossa live. Rogério, obrigada sempre pela parceria aí no nosso trabalho. Obrigado. Só falar o seguinte, a lei penal, tem uma lei penal, olha só... Vocês conhecem Chuck, a cachorra assassina? Nossa, eu pensei que não Marina, quem que pôs essa roupa? Jesus. Quem que pôs essa roupa na cachorra? Ô, Nicolas. Ai, cadinha da cachorra. Ô, Nicolas, só para te dizer... Ô, Nicolas, só para te dizer, artigo 32, parágrafo 1º, letra A da Lei 9.605, maus tratos a cães e gatos, pena de 2... Ele está fantasiado com o Halloween. É bem fofinha. Não, Ela vai... e o Juliano com essa está roupa. fantasiada para o Halloween. Tá tempestivo essa fantasia. Né? Tá tempestivo. Eu só quero...
Mas o Halloween É em outubro, mas já outubro. está fantasiada só para ir acostumando. Deixa ela até outubro, mas isso é uma Tem mas o até Juliano- peruca, cachorra, coitada. Para ir acostumando, igual o gestor público tem que ir acostumando com a lei nova. Marinela, você sabe que você acertou não, você acabou de dar resposta a uma questão que caiu na fase oral do MP de São Paulo. A examinadora perguntou para o candidato se o legislador, se o gestor pode, num só contrato, misturar as duas leis, 8666 e a 14133. Você já respondeu. E eu quero lembrar o Estatuto do Desarmamento. Quando ele nasce em 2003, ele nasce com um prazo para as pessoas regularizarem registro de armas de fogo que tivesse em casa. E veio 2003. E o prazo era de 1 ano, tá? Acho que era de 1 ano, se eu não me engano. Eu só sei que esse prazo, com medida provisória, passou de 2008. Então, se no direito penal esse prazo prorrogou tantas vezes, eu não sei não se ano que vem a gente não vai estar falando da lei 8666 ainda, viu? Mas obrigado, Marinela. Pois é, obrigado, Marinela. Obrigado, Juliano, editora. Abraço a todos e até a próxima live.